Que a alegria do Senhor renove as nossas forças nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, ontem eu tive a oportunidade de ver e ouvir. Nem sempre eu posso, nem sempre faço isso, apenas de vez em quando. Os programas de televisão com mensagens evangélicas. E o sábado de manhã é um dia dedicado praticamente às igrejas evangélicas, numa rede de TV conhecida de todos. Mas ontem foi demais. Ontem eu fiquei meio escandalizado. A gente não pode se escandalizar, né? E eu digo isso porque é um programa assistido por muita gente. Inclusive muitos de nós que não perdem. E nesse programa, creio que muitos aqui viram, alguns talvez, o pregador, ele dizia e insistia em sua mensagem que Deus é um Deus de coisas novas. De coisas novas. E baseou a mensagem nessa expressão de que Deus faz novas todas as coisas. Deus não é Deus de coisas velhas. E eu fui argumentando, dizendo que o novo sempre traz desconforto, sempre causa problemas, as pessoas se assustam com o novo, mas o novo é necessário e as coisas velhas têm que ficar para trás mesmo. E dentro dessa argumentação, ele disse que Deus criou o Velho Testamento, mas depois ele criou o Novo Testamento. E que Jesus aboliu o Velho Testamento. E aí repetiu, pediu que a câmera focasse bem nele. Ele disse aos pastores, alguns pastores, que ficam pregando isso, baseados no Velho Testamento. Jesus aboliu o Velho Testamento. Uma afirmação irresponsável, se tratando de um pregador do Evangelho, de uma denominação, pode-se dizer, histórica, pelo tempo decorrido, e infeliz. Jesus não aboliu o Velho Testamento. Ele disse aos discípulos no caminho de Emaús, discorria com eles, à medida em que caminhavam, sobre tudo o que a seu respeito consta em todas as Escrituras. Ele se referia ao Velho Testamento, não havia o Novo Testamento ainda. E o apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, a admoestação, para o treinamento do homem, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se ele queria se referir à lei, estritamente à lei, ainda assim foi infeliz. A lei não foi abolida, a lei foi cumprida por Cristo Jesus. E continua de pé tudo que Deus estabeleceu. Fiquei meio chocado por ser um programa assistido por tanta gente nos sábados de manhã, uma pessoa tão ouvida, e
eu quero que vocês saibam disso, que não é tudo o que a gente ouve que a gente deve aceitar, se não tiver amparo na Sagrada Escritura. Os bereanos foram considerados nobres, especiais, porque eles ouviram dos apóstolos. E ainda assim, eles iam às Escrituras para conferir e confirmar. A gente está num tempo muito difícil mesmo, de abandono da Sagrada Escritura, do ensino, da meditação, da pesquisa, do estudo. Tudo hoje é tudo muito prático, muito rápido, sem muita reflexão, e isso tem trazido muitos danos. Há muita gente que se envereda por um caminho achando que é palavra de Deus, porque se fala em Bíblia, porque abre a Escritura, mas é caminho de morte. Eu fiquei meio chocado com isso. E depois, não sei quantos aqui viram isso, não sei se algumas pessoas aqui assistiram, né? E sabem do que eu estou falando. E logo depois, eu estava me arrumando para sair, que eu ia para uma visita especial, né, André? E vi um programa que eu fiquei também assim meio escandalizado, Marcelo. Não sei que igreja é aquela, não sei que grupo, mas é evangélico. E, na verdade, é uma palhaçada, né? Os dois pastores, os dois ministros, eles estavam vestidos de Fred e Barney. Fred e Barney. E um batia no outro com a clava, e criticando as igrejas históricas, as quais eles chamavam de a Igreja da Pedra, do Tempo da Pedra. O coral que canta ali, não sei o quê, criticando. E foi ridículo aquilo. A gente faria melhor, porque nós temos aqui o Rui, que se caracterizaria muito melhor do que eles, e o Valnei, que é o Barney, ficaria sensacional. Mas o propósito não é esse. A gente não precisa fazer palhaçada para anunciar o Evangelho e torná-lo agradável. O que é agradável na vida do crente é a doçura da palavra de Deus pregada com paixão, né? Então, só quero adverti-los a não, como diz a Escritura, julgar todas as coisas e reter o que é bom. Especialmente nesse tempo nosso de desvios. Nós precisamos de chão, de solidez, na verdade. Por favor, abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Acompanhe, por favor, do verso 2 em diante. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós, à parte, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro da terra poderia alvejar. As poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem aterrados. A seguir,
veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes Jesus: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra. Amém. A transfiguração. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, que foram 3 dos 12 que participaram de alguns momentos específicos, especiais, no ministério de Jesus. E levou-os a um alto monte e foi transfigurado diante deles. Alguns
acham que esse alto monte pode ser o Monte Tabor ou o Monte Hermon. Diferentemente do que alguns pensam que seria o Monte das Oliveiras, por ser um monte que Jesus frequentemente ia lá orar. Ficava pertinho de Jerusalém, 3 quilômetros, menos que isso. Mas esse alto monte não poderia ser o Monte das Oliveiras, que não é um alto monte. Alguns creem que é um desses dois que citei, ou o Monte Tabor, ou o Monte Hermon. Ficava cerca de 15 quilômetros de Jerusalém, 16 quilômetros de Cafarnaum. Provavelmente à noite, pela forma como é descrita aquela manifestação e as vestes resplandecentes e o fato de eles estarem, como diz o outro evangelista, dormindo. Apareceu-lhes Moisés e Elias, falando com Jesus sobre as coisas concernentes à partida dele. Por que Moisés e Elias? Por que não um outro patriarca, um outro profeta, um dos sacerdotes, algum rei? Por que Moisés e Elias? Provavelmente porque Moisés era o representante da lei para os judeus. E Elias, o representante dos profetas. Ali estava a lei e os profetas, como sempre era feita referência entre os judeus. Um comentário que eu li e achei interessante, de que dentro dessa representação, Moisés e Elias, é só uma suposição, mas achei interessante, de que Moisés é um representante da igreja dos que passaram pela morte física. Elias, um representante da igreja do arrebatamento, que não passará pela morte, porque Elias não passou pela morte. Não sei, é só um comentário de teólogos da igreja. Eles também dizem que não sabem, que é só um comentário. E estou passando também como um comentário, porque na Bíblia não há referência mais a respeito disso. Mas o certo é que Moisés e Elias representam, sim, a lei e os profetas. E falavam com Jesus, provavelmente confortando-o na sua missão como mártir. E Pedro, tomando a palavra, como sempre, disse: bom é estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. É claro que Pedro não sabia quem era Moisés, nem quem era Elias. Essa é uma inserção posterior. Certamente Jesus explicou quem eram aqueles 2 que falavam com ele. Veio uma nuvem, os envolveu, e uma voz dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. E depois que eles abriram os olhos, os 3, não havia mais ninguém, só estava ali Jesus. Jesus pediu que eles não comentassem nada daquela visão com ninguém, porque muitas coisas poderiam acontecer fora do tempo. É difícil segurar uma multidão. E os rumores se espalhariam das formas mais absurdas. Isso deveria ser contado, poderia ser contado das formas mais irresponsáveis. E poderia fechar portas em determinados lugares para a chegada do Messias. A palavra do Senhor diz que há tempo para todo propósito. E Deus seguiu esse princípio. Alguns milagres Jesus pediu que não contassem a ninguém.
exatamente por esse mesmo motivo, de não expor antes do tempo a sua divindade e o seu caráter messiânico. E o que eu quero basear a reflexão desta manhã é logo depois que eles têm essa experiência arrebatadora no monte. No dia seguinte eles descem do monte e quando chegam embaixo, no sopé do monte, havia uma multidão muito grande com os demais discípulos. E vieram todos ao encontro de Jesus. E no meio desses veio um pai com um filho possesso de um espírito imundo. Era um quadro de muita dor. Aquele menino, aquele rapaz, que era chamado de lunático, ele tinha convulsões. Ele era lançado ao chão, se revolvia, se batia, espumava. Rangia os dentes, se debatia, se cortava, se feria. Era uma coisa horrível. Alguns acreditavam que havia influência das fases da lua naquele quadro, por isso que era chamado de lunático. Alguns outros atribuíam e chamavam de o que nós conhecemos como epilepsia. E aquele menino, como diz o outro evangelista, que narra a mesma passagem, diz que era filho único. Quem tem filho único sabe que o quadro se torna ainda mais dramático, ainda mais penoso. O amor ao filho dentro de casa e o quanto aquele pai, a gente não sabe se tinha a mãe ainda viva, o texto não diz, mas que sofrimento era para aquele pai ver um filho doente naquele nível, a vergonha que era para aquela família, a angústia que causa nas pessoas assistirem a um quadro desse. Só uma consulta aqui, quantos aqui já viram assim de perto um quadro de alguém com epilepsia numa convulsão? Muita gente, não é? Então você sabe do que eu estou falando. Deixa eu contar aqui uma história minha, pessoal. Eu era adolescente, ainda morando em Pedrinhas, e tinha uma menina que era da minha sala, da minha classe, que começou a namorar comigo. Eu não namorei com ela não, foi ela que começou a namorar comigo. E ficou aquela... Eu tinha amizade somente por ela, mas para ela era uma paixão. E toda vez que terminava a classe, será à noite, eu me esgueirava logo, saía logo para ir embora, e ela às vezes cortava caminho para me encontrar na frente, para ir conversando comigo, aquelas coisas de jovem apaixonado. E quando foi um dia, ela tinha ido na frente, e eu não sabia disso. E quando eu cheguei na praça, pela qual a gente tinha que passar, tinha muita gente assim, cercando alguém no chão, e eu passei, quando eu cheguei era ela, era essa moça que estava tendo uma convulsão, ela tinha epilepsia. Uma cena que eu nunca esqueci, nem tem como esquecer, é muito forte, causa uma angústia em todas as pessoas que estão ao redor, é vergonha para a pessoa depois que passa aquele momento.
angústia para a família. Eu fico imaginando esse pai, o quanto ele não sofria com esse tipo de situação. Mas no caso aqui específico, o quadro era um quadro de convulsão, com os sintomas e sinais de uma epilepsia. Mas o que a Bíblia diz, de quem fazia isso na vida daquele moço, era um espírito imundo, que segundo o pai, era um espírito que desde criancinha dominava aquela criança, aquele menino. Um espírito que bloqueou o aparelho fonador daquele menino, tornando-o mudo. E segundo Jesus, quando vai expulsá-lo, diz que era um espírito mudo e surdo. Aquele menino não falava, não ouvia, e sofria nesses moldes por uma ação demoníaca, era um espírito maligno. Não eram causas naturais, psíquicas, fisiológicas. Era uma causa espiritual. Era uma doença espiritual. Era uma possessão demoníaca. E eu abro um parênteses para explicar algumas coisas. A quem nunca ouviu falar sobre isso, talvez você pela internet acompanhando, quem sabe você pela primeira vez, vai ouvir essa explicação. Existem alguns níveis de ação maligna narrados nas páginas da Bíblia. Várias manifestações, desde uma aparição, sugestões malignas, ações indiretas, agindo através de uma outra pessoa ou de uma circunstância, até o alojamento de um ser espiritual maligno no corpo de uma pessoa, ou ainda a chamada possessão, que é o domínio das faculdades mentais, psíquicas de uma pessoa. E esses níveis vão se avolumando, se aprofundando cada vez mais. Só como exemplo, Satanás tentou a Jesus. Jesus de Nazaré, homem, passando por uma tentação humana no deserto da Judéia. Aquela forma de tentá-lo, pedindo que ele transformasse pedras em pães, é porque Jesus estava ali, havia 40 dias, sem comer nada. Ele estava, de fato, com fome. A tentação era uma tentação real, sobre o desejo de Jesus. E podia, com o poder que tem, transformar pedras ou qualquer outra coisa em um pão e saciar a sua fome. Era uma tentação real. Satanás lançou a mente de Jesus, uma proposta tentadora, sem que ele, o ser maligno, entrasse em Jesus. Uma tentação, é uma ação maligna indireta. Satanás não entrou em Pedro para tentar mais uma vez a Jesus. Pedro foi usado
campo das ideias. Satanás usou a carnalidade, a carne, a vontade humana, o entendimento humano. Mas o texto diz que Satanás entrou em Judas. Existe uma passagem em que um jovem foi levado a Jesus para ser curado de um problema na coluna. Era um jovem que havia 18 anos, aliás, havia 12 anos, andava encurvado, como se fosse um problema na coluna. Levaram o jovem a Jesus. Jesus repreendeu o espírito maligno e o jovem se endireitou. Não era uma possessão, mas era um demônio alojado numa parte do corpo. A possessão demoníaca é diferente. O possesso não sabe o que faz, nem o que fala, nem o que vê. É um outro ser que domina todas as faculdades, o ver, o ouvir e o falar. E a pessoa fala com outra voz. Não é com outra forma de falar, é com outro timbre. Eu já ouvi, eu já participei de muitos momentos de expulsão de demônios. Havia momentos em uma igreja em que fui pastor, toda semana, muitos iam para ser libertos. Já tive muitas experiências. Eu já vi, por exemplo, uma mulher possessa de um espírito maligno falar com a voz de homem. Não é com uma voz grave, imitando um homem, não. É uma outra voz, uma outra pessoa falando na boca daquela mulher. E o contrário também, homem falando com voz feminina. Não é apenas um falsete, não. É um outro timbre. Eu já vi um garoto de 8 anos de idade tentar ser dominado, segurado por 6 homens. Homens assim como o presbítero Charles, como o presbítero Paulo César. Homens altos e fortes. E não conseguirem segurar o garoto. E isso fisicamente é impossível, não tem como. 6 homens vão segurar uma criança. É que o que agia ali sobre aquela carne, sobre aquele corpo, eram entidades espirituais, eram seres malignos em uma quantidade absurda. E aí que a gente entende por que é que lá em Gadara, uma legião de demônios usava um homem. E vários tentaram prendê-lo com cadeias, com correntes. E ele as despedaçava, como diz o texto sagrado. Carne humana não despedaça correntes. É que havia legiões, no plural. Uma legião correspondia a 5.000 soldados. O que eu estou dizendo, em primeiro lugar, é que nós vivemos uma geração de incrédulos, que não acreditam mais que demônios ajam sobre as pessoas, e procuram atribuir causas naturais a tudo o que acontece. Ou então vão para o outro extremo em que tudo é demônio. Mas Jesus teve experiências com seres malignos. E eles são mesmo malignos. Eles vêm mesmo para destruir. Eles vêm mesmo para trazer tristeza, roubar a paz, manipular, ferir, magoar, machucar e matar. O texto diz aqui que o propósito em que o espírito maligno, quando o espírito maligno se arrojava sobre aquele menino, jogava-o na água, jogava no fogo para o matar.
E aquela família estava sofrendo demais. Para o bem dele e deles, Jesus interveio, agiu sobre ele e o menino ficou curado daquele mal espiritual. Eu vou destacar duas coisas para a nossa reflexão. A primeira delas, eu quero apresentar dois quadros aqui. O primeiro quadro é o quadro arrebatador. Um lugar tão agradável que alguém quis fazer umas tendas para preservar aquele momento, para dar manutenção a um estado de êxtase, de delícia, que não deveria acabar. Aquela manifestação ali foi um recorte do céu. A Bíblia diz que os que estão lá não passam para cá, nem os que estão cá passam para lá. Moisés não veio de lugar nenhum. Moisés morreu. Elias não, mas Moisés morreu. Foi Deus quem o enterrou, quem o sepultou, e ninguém sabe o lugar do sepultamento de Moisés. Morreu. Deus não abriria um precedente para trazer Moisés para a terra dos viventes. Ali foi uma visão celestial, um recorte do céu. O céu se manifestou ali na presença de Jesus. E Moisés e Elias estavam em glória, conversando com o Salvador. Então, a primeira coisa que quero destacar é como é bom a gente estar num ambiente celestial. Momento de gozo, de alegria, de renovo, de restauração, de renovação de esperança, onde as virtudes celestiais se manifestam, onde o céu desce até nós. Ah, se fendesses os céus e descesses. Ah, como é gostoso participar de um congresso onde o Espírito Santo nos dá aquela oportunidade de reflexão, de renovação da nossa fé, de oração, de gozo, de esquecer dos problemas. Um momento em que seja 1 hora, 2 horas, um dia, separado das coisas da vida, reservados em um determinado ambiente que nos parece mais um pedacinho do céu. Ah, que coisa gostosa a gente ficar 1 hora num grande mover, num grande louvor, num lugar extraordinário, só louvando a Deus, só ouvindo coisas maravilhosas, em que a gente possa dizer: Deus está nesse lugar, que coisa boa é estar na presença de Deus. Ah, se não pudéssemos mais sair daqui. Que coisa boa, Jesus transfigurado, resplandecente, Moisés e Elias, o céu entre nós, uma palavra de vida. Ah, vamos fazer 3 tendas. Ah, se essa bênção que está na igreja não acabasse. Quantos momentos a gente sobe ao monte, vem à igreja, e às vezes a gente vai saindo pela porta, chega lá fora, e às vezes cai aquela ficha, e muitos de nós chegam a dizer: vou voltar para a realidade, que coisa boa estar na igreja e ouvir coisas tão bonitas, tão boas, sentir a presença de Deus, ouvir a voz de Deus, falar com Ele, ser envolvido nesse ambiente de luz.
Mas é que existe outra realidade, da qual a gente também não pode escapar. Tem o monte da transfiguração, mas tem o vale onde as coisas acontecem. Lá no vale tinha aquele rapaz e aquela família sofrendo. É no vale onde estão os problemas, as angústias, as lágrimas, as dores. É no dia a dia. É fora das portas, onde estão os dramas pessoais. Fora desse ambiente aqui tem muita gente sofrendo. Sofrendo com a família, sofrendo com os filhos, com o marido, com a mulher, no trabalho. Muito sofrimento no vale. Satanás estava agindo lá no vale, na vida daquele menino, não no Monte da Transfiguração. E quanto sofrimento, e quantas lágrimas. Eu estou aqui pregando, isso aqui é uma maravilha. Tem gente que pensa que pregar o Evangelho é doloroso, é isso, é aquilo, é o trabalho pastoral, é pregar, se fosse. Eu estou aqui literalmente no Monte da Transfiguração. Isso aqui é a cereja do bolo. Isso aqui é só um momento de alegria, de gozo, de restauração, de renovo. Eu pregaria a vida inteira, isso não cansa. Pelo contrário, é uma alegria, é motivo de gozo. O ministério pastoral é quando eu saio daqui. É durante a semana, é no vale, é ouvindo as pessoas, é curando os enfermos, é visitando gente angustiada, gente que quer morrer, e que aqui nesse ambiente ninguém sabe, porque aqui é o Monte da Transfiguração. Mas lá embaixo tem gente sangrando, tem paralíticos espirituais, cegos, coxos, leprosos, toda sorte de enfermidade está no vale, não no monte. Mas eu quero dizer que na vida da gente não tem como fugir das duas realidades. Nós temos o monte, mas temos também o vale. E é lá onde as virtudes celestiais se manifestam. Porque Jesus está no monte e Jesus está também no vale. Senhor, por que não podemos expulsá-los? É porque essa casta só se expulsa, só se expele com jejum e oração. Alguns comentaristas que eu li acreditam que o que Jesus está dizendo não é a respeito da autoridade do apóstolo, do discípulo ou do crente de expulsar um espírito maligno, porque não é pela força humana, pela habilidade humana. Quem expulsa Satanás é a obra de Cristo na cruz. Mas Jesus já tinha discernido havia muito, que aqueles discípulos estavam impressionados com outras coisas. Então é que quando ele os envia, eles voltaram impressionados com o poder, eles falavam e as coisas aconteciam. Eles estavam mais impressionados com o ministério do que com o poder de Deus. E eram discípulos que não estavam ainda firmados na verdade salvadora. Eles titubeavam. Eles mal sabiam que Jesus ia ressuscitar. Ficavam perguntando por quê? O que é que ele está falando? É o que está dizendo o texto que eu li.
Jejum e oração significa consagração. Qualquer crente consagrado expulsa, pelo poder de Deus, qualquer espírito maligno. Então eu quero deixar essa reflexão para você, para mim, que nós estamos agora aqui no monte. Mas já já a gente vai para o vale, onde estão as dores. Mas se Jesus está conosco no monte e está conosco no vale, Ele é poderoso para curar, para libertar as nossas dores. Senhor querido, receba a nossa gratidão pela ministração do Senhor às nossas vidas. E que esta palavra encontre espaço nos nossos corações e produzam frutos a 100 por 1 para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus.